O mundo de D&D tem muitos vilões que se tornaram figuras recorrentes entre os jogadores, mas poucos se tornarão tão icônicos e conhecidos como o Arquilite Vecna. A narrativa desse personagem acontece ao longo de 3 aventuras, que lhes contarei deixando alguns detalhes desnecessários de lado, e com pequenas modificações pelo meio da narrativa. Nesse vídeo abordaremos as duas primeiras, e no próximo a última, e mais algumas curiosidades desse épico vilão. Agora, sem mais delongas, vamos conhecer a história da ascensão e queda do homem que se tornou uma divindade. História de Vecna, o Rei Imortal. O mundo de Greyhawk é um lugar cheio de magia, onde histórias de criaturas assustadoras, magias poderosas de grandes magos e paladinos lutando com fervor para cumprir a vontade de seus deuses circulam pela boca do povo. Um mundo onde muitos têm a ambição de se tornarem um ser mais poderoso a caminhar pela Terra. E na cidade de Fleet, nasce alguém que conseguiria realizar todas suas ambições. Desde os primeiros anos de sua vida, Vecna já tinha contato com magia. Sua mãe, Maisel, era uma habilidosa feiticeira que por muitos anos foi tutora de Vecna. Porém, os dois não tiveram tanto tempo assim juntos, já que sua mãe fora presa e executada por bruxaria, enquanto o garoto ainda era jovem. O menino conseguiu fugir de lá, mas jurou que se vingaria de toda a cidade. Nos próximos anos de sua vida, Vecna se tornou um mestre da magia clássica, mas não se contentou apenas com isso. Também se tornara um mestre da bruxaria, invocação de demônios, artes das trevas, necromancia. Todo conhecimento mágico, por mais sombrio que fosse, Vecna dominava, se tornando cada vez mais poderoso. Foram muitos anos se aprimorando. Quando velho, o Arquimago tinha mais poder do que qualquer ser vivo poderia sonhar em adquirir. Mas o tempo é cruel. Mesmo com todas as conquistas, um corpo humano velho não poderia viver por muitos mais anos. Eventualmente sua vida seria ceifada. Mas sua jornada ainda não pode acabar. Ainda há muito a ser descoberto. E ele estava disposto a tudo para poder seguir em frente. Vecna por muitos anos desenvolveu sua própria forma de alcançar sua imortalidade. Ele abandonou o que restaria de sua vida humana para se tornar um Lich, um ser que não pode ser criado pela conjuração de um feitiço. Uma alma que deseja ascender a essa forma precisa performar um ritual, cujos requisitos são exclusivos para cada uma. Muitos teorizam com quais demônios ele precisou fazer pactos, ou quais atrocidades precisou cometer para completar sua transformação. Mas nada disso importa. O importante é que Vecna conseguiu se tornar um Lich. Agora que tempo não é mais um problema, ele continuou se aprimorando depois disso. E quanto mais se passava, mais temida sua reputação se tornava. Reinos inteiros tremiam diante da possibilidade do Lich tentar conquistar suas terras. Pessoas evitavam falar seu nome com medo de lhe invocar ou ser amaldiçoados. E fanáticos pelas artes sombrias de todos os cantos se reuniam para servir Vecna. 1000 anos depois de assumir sua nova forma, o Lich, mais poderoso e influente do que nunca, marchou com um exército de mortos-vivos e feiticeiros para Fleet. Finalmente, é chegada a hora de vingar sua mãe, e fariam isso destruindo toda a cidade. Ao começar a invasão, por mais que as defesas do lugar fossem poderosas, Vecna e seus seguidores estavam em outro nível. Então, os clérigos de lá, uma tentativa desesperada de dispersar os invasores, invocaram Foltus, o deus da luz, que se manifestou na forma de uma poderosa onda de luz diretamente contra Vecna, o atingindo em cheio. O Lich ficou gravemente ferido com esse ataque, queimando e deformando permanentemente o lado direito de seu corpo. Mas não foi o suficiente para matá-lo. Antes que os clérigos pudessem fazer outra evocação de uma divindade, todas as defesas da cidade foram subjugadas. Os oficiais de lá, já sem esperanças de derrotar Vecna, imploraram para que ele poupasse os cidadãos e dominasse a cidade junto de todas suas riquezas. Porém, o que Vecna fez foi entregar um oficial junto com toda sua família para Cass, seu tenente mais leal, que torturou e matou todos na frente dos demais defensores da cidade. Ainda não satisfeito, Vecna exterminou todos os cidadãos restantes, deixando suas cabeças empilhadas em um ponto de destaque, ironicamente poupando apenas os oficiais que imploraram para que os habitantes fossem poupados. Anos se passaram e o Império de Vecna está no ápice de seu poder, com suas tropas fortes e determinadas como nunca. Nesse meio tempo, Cass foi presidiado pelo Lich com uma espada lendária. Histórias dizem que seu metal foi retirado de uma estrela congelada, fundida com as chamas do sol e fortalecida com parte do poder vil do próprio Vecna. Mas mesmo que agora tenha poder para dominar todos os reinos, ele não tinha motivação para isso. Agora que é imortal e sua vingança foi completa, não existia algo que o fazia seguir em frente. Foi então que decidiu que o poder de um Lich não é o suficiente. Ele agora anseia se tornar uma divindade, mas não qualquer uma, mas sim a mais poderosa em todos os planos de existência.
Porém, antes que pudesse tomar qualquer ação, um obstáculo apareceu. A espada que foi dada a Cass não só era muito poderosa, ela também era senciente, e constantemente sussurrava ao tenente que ele é superior ao Lich, que era mais merecedor do Império do que ele, e que deveria tirá-lo do poder. Até que em algum momento cedeu às tentações, e empunhando sua nova lâmina foi enfrentar Vecna. O confronto teve lugar em uma das torres na fortaleza do Lich. A batalha foi tão grandiosa que a estrutura foi reduzida a ruínas, e se houve alguma testemunha visual, ela foi transformada em cinzas durante a colisão dos dois grandes poderes. Quando o conflito finalmente se encerrou e foram explorar o que restou do campo de batalha, tudo encontrado foi a espada de Cass, a mão esquerda de Vecna e um de seus olhos. Apesar de corpos inteiros não terem sido encontrados, ambos foram dados como mortos. Com o tempo se passando e sem o retorno de seu líder e tenente mais importante parecerem se aproximar, as tropas do Grande Império perderam a moral, abandonando seus postos. E sem a influência necromante de Vecna, os soldados mortos-vivos voltaram a ser apenas mortos. Mas alguns anos se passaram, e nesse meio tempo, os três itens viajaram pelo mundo. A espada de Cass eventualmente desapareceu, mas o olho e mão de Vecna causavam caos aonde quer que passassem, dando o grande poder das trevas para qualquer um que os usasse. Porém, como riscos, qualquer pessoa que se conectasse uma vez a qualquer das partes do Lich e em algum momento tivesse o artefato tirado de si, morreria. Muitos reinos, percebendo o risco que esses itens traziam, fizeram de tudo para destruí-los, mas parecia impossível. Alguns contos diziam que apenas as chamas de um lendário dragão vermelho ancião seriam capazes de transformar os itens em cinzas, e outros afirmavam que apenas deixariam de existir se jogados diretamente no sol. Seja como for, eles permaneceram inteiros e circulando por um bom tempo. A cada lugar que os itens passavam, esses ganhavam uma reputação bem notável, e era inevitável que fanáticos percebessem esse poder e começassem a louvar Vecna como se fosse uma divindade. Até que em certo momento ele tinha uma quantia considerável de fiéis, e foi com essa fé que ele renasceu, não como um Lich, mas sim como um semideus. Porém, mesmo que Vecna tivesse pessoas que o louvassem em todos os lados, ainda não estava nem perto de ser o suficiente para se tornar uma divindade completa. Mas ele iria mudar isso usando uma magia para bloquear a influência dos outros deuses em todo o mundo. E quando as pessoas percebessem que apenas Vecna atendia suas preces, passariam a depositar sua fé nele, e assim terminaria sua ascensão. Mas seu corpo não estava inteiro. Sem sua mão e olho perdidos na batalha contra Cass, ele não tinha poder suficiente para conjurar uma magia de tamanha proporção. E foi então que começou a corrida. Vecna conseguiria estar completo novamente, ou alguém conseguiria destruir os dois itens de uma vez por todas? Muitas histórias são contadas do que aconteceu nos eventos seguintes. Dizem que um grupo de aventureiros conseguiu juntar as duas partes e destruí-las, ou que quando Vecna estava prestes a obter os itens, os deuses interviram diretamente e lidaram com o semideus. Seja qual for a verdadeira história, após muitos confrontos e sacrifícios, finalmente conseguiram banir Vecna para outro plano, um local conhecido como Domínios do Medo. Esse lugar é um conjunto de vários planos de existência, onde a qualquer momento pode acontecer de dois se chocarem e se fundirem. O semideus acabou parando em Cavídeos, uma raridade com sua maior parte sendo um grande deserto cheio de mortos-vivos. Qualquer criatura que faleça nessa terra instantaneamente se levanta como mais um deles. Efeitos de cura, sejam mágico ou físico, não funcionam. E feitiços necromantes são consideravelmente fortalecidos. Essas condições apenas não são válidas nas poucas estradas que passam por toda a realidade, e na única cidade desse plano, tendo pouco mais de 10 mil habitantes. E foi a partir daí que Vecna começou mais uma vez a erguer um novo império e juntar tropas para finalmente realizar sua fuga. Porém, obstáculos continuam aparecendo no seu caminho. Tolvec, um outro plano infestado de mortos-vivos e com uma energia que transforma seus habitantes em vampiros, se colidiu e fundiu com o de Vecna. O problema é que essa nova realidade era governada por Cass, que agora foi transformado em um vampiro e comanda um exército de mortos-vivos. Não demorou muito para que Vecna e seu antigo tenente começassem a se enfrentar com suas tropas para dominar toda a região e se vingarem um do outro, o que manteve o semideus distraído de seus planos originais, e como as forças militares de ambos tinham poderes aproximados, levariam muito tempo até que um deles fosse finalmente derrotado. Porém, no mundo real, fanáticos por Vecna estavam agindo. Viajar entre planos não é algo extremamente difícil. Magos e feiticeiros experientes são capazes de fazer esse tipo de coisa, mas os domínios do medo são diferentes. Esses lugares são feitos para impedir ao máximo que qualquer coisa entre ou saia de lá.
Apenas o poder de uma divindade ou rituais muito complexos poderiam abrir um portal de ida para uma dessas realidades. Mas os seguidores do semideus estavam dispostos a qualquer coisa para resgatar seu líder. E foi então que um grupo de nobres aventureiros novamente assumiram a missão de parar Vecna, se infiltrando em uma das bases onde fanáticos já haviam conseguido abrir um portal indo para Cavídeos, o atravessando e invadindo a realidade, onde descobriram que existiam ocultistas tentando criar um portal capaz de transportar Vecna de volta em ambos os planos. Sabendo que eliminar a semidivindade de uma vez seria impossível, já que apenas alguém portando a espada de Cass, mão ou olho de Vecna seria capaz de ferir e destruir seu corpo, se aproveitariam da distração do Imperador e grande parte do seu exército na guerra contra Cass, e por baixo dos panos destruiriam os ocultistas em ambas as realidades, já que um pequeno grupo de aventureiros não conseguiria derrotar o Império inteiro. Após um bom tempo furtivamente atacando os fanáticos e cavídeos, finalmente derrotaram os ocultistas na realidade do semideus, e pouco antes que fosse tarde demais, foram trazidos de volta para o próprio mundo, onde puderam terminar de exterminar seus seguidores sem intervenção de Vecna, que agora, sem quem consiga criar um caminho, não conseguiria sair de sua prisão, por enquanto, já que o semideus sempre tem uma carta na manga.